Bom dia, amigos do Culto no Lar. Vamos iniciar mais um devocional e nesse momento de início, como de costume, nós vamos fazer uma oração. Amado Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Pai. Nós clamamos que nessa manhã o Senhor possa vir intervir na história das nossas vidas através da tua palavra. Que haja um impacto tremendo em nossos corações ao ponto de reavaliarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, não por argumentação humana, mas pelo mover do Teu Santo Espírito através da Tua palavra em nossas vidas, Pai. Edifica-nos para a honra e glória do Teu próprio nome. Por amor a Jesus oramos com ações de graças. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu queria trazer um ponto para a gente refletir hoje, chamado guerra interior. É uma situação comum estarmos guerreando. O povo de Deus é conhecido por ser um povo que vive em guerra consigo mesmo, em guerra com os inimigos, em guerra com até os próprios amigos. Na verdade, esses conflitos fazem parte da natureza humana, uma vez que somos diferentes uns dos outros, temos preferências diferentes, gostamos de coisas diferentes. Então, é natural que o convívio gere conflitos. Mas esse tipo de guerra que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o tipo de guerra que nós somos sempre derrotados. Por isso, precisamos ter um cuidado para não continuarmos nessa condição de perdedores, de derrotados. E a minha intenção nessa devocional rápida é que a gente possa enxergar aquela luz no fim do túnel, é que a gente possa encontrar forças para reagir a essa condição de perdedores dessa guerra interior. E essa guerra, ela é resultado de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Algumas delas aconteceram na nossa infância e nos acompanharam, e outras acontecem no dia a dia. É comum a gente presenciar um pai, uma mãe dizer para seu filho que eles não servem para nada, que ele é apenas motivo de preocupação e desgosto. É comum a gente ouvir alguém comentar com a gente que constantemente os filhos são exortados a calarem a boca, a não falarem absolutamente nada. É comum a gente ouvir relatos absurdos de mães afirmando que foi maldita a hora em que ela deu à luz a determinado filho por ele trazer muitos problemas. E aí a gente sofre esse bombardeio, porque algumas vezes nós não só ouvimos falar, como nós somos vítimas desses comentários. E nós crescemos e saímos dessa fase da infância e logo começamos a juventude, e algumas vezes na juventude esse bombardeio, eles continuam quando a gente, em brincadeiras coletivas com os colegas, nós ouvimos: você é café com leite. Quem nunca ouviu essa expressão? Você vai brincar, mas você é café com leite. Ou seja, você nem é preto nem é branco, você é cinza, você é mais ou menos. Então, em outras ocasiões a gente é chamado de burro, de fraco mesmo. Então, tudo isso fica na nossa cabeça e nós começamos a desenvolver um campo de batalha interior, onde nós mesmos não conseguimos nos encontrar e nem nos valorizar como pessoas, como seres humanos, como profissionais, como pai, como esposo, como filho, porque tudo que a gente ouviu na vida nos colocou numa condição de incapaz, de fraco. E é sobre essa batalha que eu queria que você pensasse com muito cuidado,
porque a palavra de Deus ela nos coloca numa condição de depravados, de merecedores do inferno, mas ela não termina, ela não finaliza a história das nossas vidas com com essa afirmação, nesse contexto. E nós precisamos administrar essa realidade bíblica em nossa vida e não uma realidade mundana. E diante disso, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos, Romanos capítulo 8. E nós vamos ler 3 passagens desse capítulo. Primeiro, Romanos 8:1, onde a palavra de Deus diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, comece a memorizar e a guardar esse texto das Escrituras Sagradas no seu coração. É importante para que você possa saber usá-lo como ferramenta nos momentos em que você mesmo estiver se acusando e se condenando, quando a própria palavra de Deus diz que não há condenação para eu e você que estamos em Cristo Jesus. No versículo 17 agora, de Romanos 8 ainda, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E esse é motivo de você dar um glória a Deus bem grande, porque nós temos aqui a certeza de que os sofrimentos, as perseguições e as lutas, elas têm prazo de validade. É a palavra de Deus que nos garante isso. E o terceiro versículo que eu queria ler é o versículo 37, Romanos 8, 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, nós não somos apenas vencedores. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos parar de uma vez por todas de sair sempre como derrotados dessa luta, dessa guerra interior. É o Senhor que nos garante a vitória. Não são os livros, não são as terapias, não são os aconselhamentos, não é a nossa capacidade. Nós de fato somos fracos. Nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou e nos libertou de uma vez por todas de uma vida de condenação. Nós somos libertos em Cristo. O preço já foi pago. Nós temos agora que desenvolver uma vida, queridos, de esperança em Cristo Jesus. Erguer a cabeça, parar de sentir pena da gente mesmo. A palavra de Deus nos garante em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores em Cristo. Isso não é motivo para a gente se orgulhar, isso não é motivo para a gente ser soberbo, mas para a gente descansar naquele que nos garante vitória nele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para sair desse lamaçal de acusações e que a gente possa viver uma vida digna de filhos de Deus. Esse conflito de informações nos leva à beira da loucura. Nós queremos nos agarrar aos versículos, aos textos, aos relatos da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a nossa mente continua sendo bombardeada por essas vozes que nós ouvimos durante toda a vida. E isso nos dá medo, isso nos dá vergonha, isso nos faz caminhar sendo acusados a vida inteira. E esse é o papel do acusador, esse é o papel do inimigo, que insiste em nos fazer desviar dos caminhos e da vontade de Deus. Abra a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 e está escrito assim, queridos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Não devemos sentir orgulho de nós mesmos, porque de fato somos limitados, fracos, errantes, infiéis. Mas a beleza da vida cristã não está em nós, não está na nossa capacidade, mas naquilo que nos transformamos por estarmos em Cristo Jesus. Então erga a sua cabeça, olhe para Cristo, dê ouvidos a Cristo, pare de olhar para você, pare de olhar para as pessoas, pare de ouvir você mesmo e pare de ouvir as pessoas. A não ser que aquilo que você esteja dizendo e aquilo que as pessoas estejam dizendo seja filtrado pela palavra de Deus e tenha respaldo das Escrituras Sagradas. Viva uma vida olhando para o alto. Que Deus nos abençoe.